Fala, plantoneiros, tudo bem por aí? Espero que sim. Então, dando sequência aqui no nosso ciclo de discussões, pediatria para clínicos, né? Para nós que somos clínicos, na verdade eu sou pediatra, mas também faço clínica médica há muito tempo. Para nós que somos clínicos e muitas vezes temos que atender crianças em algum pronto atendimento que a gente faz plantão, beleza? Então agora a gente vai, essa daqui é a abordagem inicial da criança na sala de emergência. Aquela criança que pelo triângulo de avaliação da criança grave, né, na abordagem ali inicial, a gente viu que essa criança está grave e mandou ela para a sala de emergência. Também tem a aula aí que a gente fez dessa avaliação primária, dessa avaliação inicial da criança, né? Como que a gente determina se essa criança está grave, se ela tem sinais de toxemia ou não. Então a gente viu, achou que a criança está ruim, mandou para a sala de emergência. Então tem aula para saber se a criança está ruim, para mandar ela para a sala de emergência. E agora a gente vai discutir a nossa abordagem na sala de emergência. Mandou para a sala de emergência, o que a gente tem que fazer com essa criança, beleza? Vem comigo! Então vamos lá. Chegou a criança, avaliou, viu que não estava legal, tem sinal de toxemia, não estava com a cara muito boa, mandou para a sala de emergência. E aí, na sala de emergência, o que a gente vai fazer, né? Como que a gente tem que metodizar a nossa avaliação? O que a gente tem que ter mais ou menos em mente na nossa cabeça para não comer bola e fazer uma avaliação sistemática, organizada e promover o maior benefício para o nosso paciente. Legal? Então tem lá a avaliação primária, que é o ABCDE, que todo mundo já sabe, mas o que eu vou discutir aqui? Eu vou discutir também algumas intervenções que a gente pode fazer em cada sistema, em cada A, B, C, D, E, o que tem de mais prevalente aí de coisas que acontecem com as crianças, e como que a gente pode intervir, certo? E também a avaliação secundária que a gente usa o mnemônico SAMPLE, né? S-A-M-P-L-E. E a avaliação diagnóstica, exames em si, ok? Lembrando sempre que nessa sequência é a avalia, identifica, intervém e volta. Então achou alguma coisa lá no C, por exemplo, a gente avaliou, a gente faz a intervenção, né? E depois reavalia, começa do A, B, C novamente, é o que manda o pause, certo? Sequência contínua, seguindo a ordem de prioridade ABCDE até estabilização do paciente. Então vamos lá. Para o A, né? O item A do ABCDE. O que é o A? O airway, via aérea, né? Avaliação primária, respiratória, cardíaca e neurológica. É isso que a gente vai olhar na criança, né? Inclui sinais vitais também. Essa criança já foi monitorizada, a gente já está sabendo como é que está tudo nela, né? Oximetria, pulso, pressão, etc. e tal. Via aérea. A gente tem que ver na via aérea se ela está pérvia ou não. O ar está passando ou o ar não está passando, né? Observar obstruções, estridor, se tem corpo estranho, se é um processo inflamatório, uma laringite, se é congênio, uma traqueomalácia, laringotracomalácia, né? Essa criança tem isso daí, certo? Então a gente tem que observar no ar se o ar está passando. Na criança, o que faz o ar não passar, o que é mais prevalente são episódios de laringite ou então ingestão ali, inalação de corpo estranho. Como que a gente pode agir quando o problema é no A do ABCDE na criança? Geralmente, posicionamento, né? Se a criança estiver consciente, elevar a cabeceira da cama, permitir que a criança fique em uma posição confortável, às vezes ela está inconsciente, a língua está obstruindo, né? Então a gente pode, se estiver inconsciente, na verdade não é ABCD, né? Tudo bem. A gente pode fazer uma aspiração, se for um conteúdo, a criança vomitou, né? Por exemplo, ou então a técnica de alívio da via aérea, de corpo estranho, manobra de desengasgo, né? Se for uma criancinha menor do que 1 ano de idade, a gente coloca a criancinha de barriga para baixo, com a cabeça aqui e dá as 5 pancadinhas no tórax da criança. Se for uma criança maior de 1 ano de idade, a manobra de Heimlich, né?
compressões ali perto do tifoide, né? Se é uma criança que está com obstrução da via aérea por laringite, a gente vai fazer inalação com adrenalina. Então essas ações, essas intervenções aqui são as que resolvem a maioria dos casos de uma criança que está com um problema no A, do A, B, C, D, E, da avaliação primária de uma criança com sinais de toxemia, com sinais de instabilidade hemodinâmica. Ok? Continuando, B. O que a gente observa no B? Observa a respiração da criança, ok? Como é que está a expansibilidade torácica, se tem esforço respiratório, a frequência respiratória, o padrão respiratório, o tempo ins, o tempo ex, né? A ausculta, a gente auscultou, vê se tem sibilos, vê se tem um lado do tórax que está inaudível, né? Aí é uma questão para a gente avaliar se tem desconforto respiratório ou se essa criança está em insuficiência respiratória, né? Se está havendo trocas gasosas, é isso que a gente quer ver no B, né? O A, a gente viu se o ar passou, beleza, o ar está passando, está chegando no pulmão, mas está fazendo troca gasosa, o que pode impedir essa troca gasosa, certo? Então, quais são as ações que nós podemos fazer? Se não está havendo troca gasosa, a gente vai ter que aumentar a oferta de oxigênio. Como que a gente aumenta a oferta de oxigênio no paciente? Pode colocar um catéter nasal, uma máscara não reinalante, um catéter nasal de alto fluxo, né, o CNAF, CAF, ou uma VNI. Isso quando o paciente tem drive respiratório, ele tem respiração espontânea, né? Se o paciente não tem drive, né, ou então está numa insuficiência respiratória, está gaspeando, está numa parada respiratória, né, a gente vai ter que fazer ventilação positiva. Como que a gente faz ventilação positiva na criança? Até mesmo no adulto, né? Com ambu, ou então com máscara laríngea, ou então intubação orotraqueal, né? Ou então com drogas, né? Se a criança estiver sibilando, né? O problema, o ar está entrando, está passando, mas não está trocando porque está sibilando, está numa crise de asma grave. Inalações com beta-2, né? Corticoide, sulfato de magnésio, ok? Então a gente viu agora aqui no B como que a gente avalia a respiração e como que a gente intervém quando algum fator está limitando, está debilitando a respiração na criança, ok? Partindo agora para o item C da avaliação primária da criança grave, aquela que a gente mandou para a sala de emergência, a circulação. O que a gente vai olhar na circulação para inferir se o que está fazendo essa criança descompensar tem a ver com a circulação, tem a ver com a hemodinâmica, né? Vamos olhar a frequência e o ritmo cardíaco, vamos olhar os pulsos periféricos e central, né? A criança, quanto menor, o pulso central é radial e femoral, já na criança maior, o pulso central passa a ser carotídeo e femoral. Então, não quer errar? Veja no pulso femoral, que serve para as duas, muito pequena ou criança maior, né? Vamos ver a cor da criança, né? Porque a palidez, o livedo reticular, né? Ele tem a ver com a circulação da criança, certo? Tem a ver com a perfusão. Uma criança muito pálida, com tempo de enchimento capilar prolongado, né? Ela está mal perfundida, ok? Pode olhar também o fígado da criança, né? Uma criança com fígado rebaixado pode pensar também numa congestão aí, né? Numa insuficiência cardíaca, né? Temperatura da pele, se está fria, se está empastada, se está empastada, se está suando, né? Tem a ver com perfusão. Pressão arterial, vamos medir a pressão arterial dessa criança, né? E o nível de consciência também tem a ver com perfusão central, tem a ver com circulação. Às vezes ela está com baixo débito cardíaco e está ficando em inconsciência por causa da má perfusão cerebral, ok? Então, tudo isso a gente consegue ver na criança para avaliar se tem a ver com a circulação, se tem uma instabilidade hemodinâmica e se é essa instabilidade que está causando o problema de toxemia, né? Que está fazendo essa criança ficar ruim, né? Ok. E como que a gente age na circulação?
nós podemos fazer uma ressuscitação volêmica. Geralmente essa criança está chocada, pode estar hipotensa, né? E como é que a gente faz a ressuscitação volêmica? Geralmente cristalóide, soro fisiológico 20 ml por quilo, que a gente corre rápido ali em bolos, se o problema for de circulação, né? Em 5 a 10 minutos. Né? Se a suspeita é choque cardiogênico, né? Se é uma criança cardiopata, aí não vai fazer tanto volume, porque você pode encharcar o pulmão. Aí você faz menos volume, pode fazer 5 a 10 ml por quilo, e aí pode correr mais lentamente também. Ao invés de correr rápido em 10, 20 minutos, pode correr em meia hora. Até tatear conforme você vê a criança. Né? Que mais que a gente pode fazer em relação à circulação? Drogas, né? Pode entrar com adrenalina, noradrenalina, se for arritmia, amiodarona, adenosina, se for um ataque supra, beta-bloqueador, se for só para controlar o ritmo, ok? Hemoderivados, né? Se uma criança tá pálida, tá hipotensa porque teve um sangramento, teve uma perda crônica, né? Engraçado, outro dia eu estava de plantão lá com a doutora Letícia, né, Lê? Um abraço para você aí. Aí ela veio discutir um caso comigo e falou assim, eu achei que a criança estava meio descorada e eu pedi, estava meio descorada, né? Eu pedi uns exames para ela, né? E eu fiquei pensando, né? Falei, nossa, será que eu pediria exame para uma criança que está só descorada? Será que eu teria essa sensibilidade, né? Fiquei meio encanado, né? Aí, beleza, atendi um outro paciente, aí fui lá ver a paciente que ela tinha me falado para ver se eu notaria aquele descoramento, aquela palidez da criança. Meu irmão, a criança estava da cor de um papel, na hora que viu o HB, estava com o HB de 4, né? Aí tem umas coisas que é gritante, não tem como não ver, né? Mas a gente tem que refinar a nossa sensibilidade, né? Porque se você for ver, tudo isso aqui é sensibilidade clínica, é experiência, é olhar. E como eu disse na outra aula, e volto a repetir aqui, na dúvida, pró-réu. Ficou em dúvida, coleta exame, ficou em dúvida, checa o paciente, faz uma abordagem de maior segurança, beleza? Então, por isso que está aí o hemoderivados no C. Às vezes o problema é falta de sangue, é falta de hemácia, né? Ok? Vamos então aqui para o item D, né? Disability, né? Disfunção neurológica. Como é que a gente observa a disfunção neurológica na criança, né? Pela escala de coma de Glasgow, que muita gente conhece, né? O AVDI, vê a pupila da criança e o destro, né? Às vezes uma criança com hipoglicemia faz a criança rebaixar, uma criança pequenininha, né? Às vezes hiperglicemia, né? Estado de coma hiperosmolar ou então uma cetoacidose diabética, a criança também pode ficar inconsciente, pode ter alteração do padrão de consciência por causa de um problema na glicemia, certo? Então o AVDI aí, ó, é bem legal porque ele é mais direto, né? Então uma criança alerta, AVDI, né? Alerta, uma criança alerta geralmente corresponde a um Glasgow de 15, né? Uma criança que responde ao estímulo verbal, ou seja, a criança está meio sonolenta, meio torporosa, mas você chama ela, ô fulano, ela pega a corda, olha para você. Bom, se ela responde ao sinal verbal, geralmente corresponde a um Glasgow de 13, né? Ou então uma criança que responde só ao estímulo doloroso, né? V de verbal, D de doloroso, né? Se ela responde só ao estímulo doloroso, ela corresponde a um Glasgow de 8, ou seja, uma criança que está sonolenta, está torporosa, está meio inconsciente, você chama a criança não acorda, mas você faz um estímulo de dor na criança, ela abre o olho e olha para você, tá? Isso pode corresponder a um sinal, a um Glasgow de 8, ou então uma criança inconsciente, não corresponde a sinal nenhum, né? Nada que você faça vai melhorar, vai fazer essa criança ter uma atividade, isso corresponde a um Glasgow de 6. Legal? Legal. Quando o problema que a gente olha na criança tem a ver com o padrão neurológico dela, o que está descompensando é o neurológico, quais as ações que a gente pode ter? Então, como a gente já disse, o destro está com uma hipoglicemia. Vamos fazer glicose. Como é que faz glicose? Pode ser glicose 25%, 2 a 4 ml por quilo. Qual que é o problema? Não tem glicose 25%. Ou a gente tem glicose 10%, 5% ou 50%. Aí você pode fazer glicose 25% pegando a 50% diluindo ao meio, certo? Ou então, se a 25% é 2 a 4 ml por quilo, a 50%, só que o problema da 50% é que dá flebite, né? É 1 a 2 ml por quilo, ok?
Se você achar que tem sinais de hipertensão intracraniana nessa criança, você pode fazer manitol ou salina hipertônica, né? E se for hipoxemia, baixo débito, aí você já viu lá no ABC, certo? Então é isso. Partindo aqui para o item E da avaliação primária do ABCDE. No item E é a exposição. A gente vai ver se o paciente tem sinais de hemorragia, né? Se ele tem queimaduras, se ele tem lesões que surgiram trauma não acidental, né? Se tem petequias, púrpuras, né? Urticária, anafilaxia, vai ver se está com mácula, pápula. Então aí o problema, a gente olha na pele e vê que o problema dele é um problema alérgico, né? E aí se for urticária, se for anafilaxia, qual que é a ação? Vai entrar com adrenalina. Tem a aulinha também de anafilaxia, tem a aulinha também de alergia no canal. É só conferir, ok? Se tem alguma deformidade de membro, se é uma fratura exposta, então é aí que a gente vai checar se o que está levando a paciente a apresentar esse quadro de gravidade tem a ver com alguma coisa que a gente vai só observar após expor o paciente, certo? Fazer a exposição da pele do paciente, ok? Beleza. Dando continuidade, então, o que a gente tem que deixar claro nesse momento, né? É que essa avaliação primária, o ABCDE, ele fez a gente inferir sobre o quê? O ABCDE serviu para a gente ver se o problema da criança, se o que está levando a criança a descompensar é um problema respiratório, certo? É uma obstrução de via aérea alta, superior? É uma obstrução de via aérea inferior? É uma doença do tecido pulmonar? É uma pneumonia, né? Ou é um problema do distúrbio do controle respiratório, né? Tem sinal de alteração do padrão respiratório. Ou então, se o que está descompensando é circulatório, né? É um choque hipovolêmico, é um choque distributivo, é um choque cardiogênico, né? Ou então é uma insuficiência cardiopulmonar ou uma parada cardiorrespiratória, né? Então, o ABCDE serviu para a gente avaliar qual sistema está sendo comprometido e como que a gente pode intervir nesse sistema, ok? Feita essa avaliação, a gente vai para a avaliação secundária, que a gente usa o mnemônico SAMPLE, ok? O que é o SAMPLE? O sample serve para a gente lembrar lá, o S, sinais e sintomas. Isso a gente checou a história, né? A gente está intervindo ali com o que a gente está olhando no ABCDE e vai ter que colher informações. Se tiver em dois pediatras atendendo, enquanto alguém está fazendo o ABCDE na criança, o outro pode estar colhendo histórica para ajudar a gente a elaborar uma hipótese diagnóstica do que levou a criança de fato, qual que é a causa, qual o fator etiológico que está levando a criança a descompensar. Certo? Então o sample aí, sinais e sintomas, o que está acontecendo com ele, quando começou, né? Alergia, a criança tem alguma alergia, para você não fazer uma medicação também que a criança pode ser alérgica, né? Tá com febre, você fez a dipirona, a criança tem alergia de dipirona, e além de você tratar uma sepse agora, vai ter que tratar um choque anafilático junto, né? Medicações, faz uso de alguma medicação, é uma criança que faz uso de, sei lá, um antiepilético, não tomou a medicação e está convulsionando, né? O passado médico, se tem outras histórias de internação, se já teve outros episódios parecidos, isso é importante a gente colher também. Last meal, qual que foi a última refeição da criança, né? Se a gente for entubar essa criança para pensar em usar uma medicação que previna náusea, vômitos, certo? Ou então se ela estava comendo alguma coisa que pode ter engasgado, ou então se ela vomitou, etc. Né? Evento. Qual foi o evento que fez o paciente viesse ao pronto-socorro? O que a mãe notou, mas você trouxe ela aqui por quê? O que você notou nela que estava errado? Né? Às vezes ela sai de casa de um jeito e chega no hospital de outro, mas se você souber como que ela saiu de casa, isso ajuda a gente a compor a nossa hipótese diagnóstica para fazer o tratamento adequado. Beleza? O que eu queria discutir com vocês aí sobre essa avaliação primária do paciente na sala de emergência era para a gente ter uma metodização do que avaliar e o que intervir, como intervir dependendo da falha em alguma dessas avaliações, certo? Espero que tenha ajudado vocês aí
a melhorar o conhecimento e ter mais segurança para atender as crianças nessa situação. Valeu?